Olá! Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso podcast O Espírito do Evangelho. Aqui é Antônio Campos e continuamos celebrando os 160 anos do lançamento de O Céu e o Inferno, a quarta obra da doutrina espírita. No episódio passado, vimos qual foi o objetivo de Allan Kardec para publicar este livro. Vimos também algumas recomendações do Código Penal da Vida Futura e também alguns depoimentos selecionados aí de espíritos que estão reunidos, agrupados lá na segunda parte do livro. Nós, inclusive, dissemos que a FEB, a Federação Espírita Brasileira, padronizou como data de lançamento de O Céu e o Inferno o dia 1º de agosto. O atento ouvinte, e eu vou falar aqui o nome que ele coloca lá no YouTube, né? Kinyu Sama, eu espero que tenha falado certo o nome dele, Kinyu Sama. Ele comentou lá no YouTube que a data de lançamento de 1º de agosto consta da Revista Espírita de julho de 1865. Então, daí não seria algo que a FEB teria convencionado como dia 1º de agosto, mas porque teve essa referência na Revista Espírita de julho de 1865. E é verdade isso que ele está dizendo. No entanto, não há registro que o livro realmente chegou às livrarias neste dia. Tanto que o pesquisador espírita Carlos Bastos Sete diz que não encontrou nenhum documento que comprove a data de 1º de agosto como o dia em que o quarto livro da doutrina espírita chegou às livrarias. Nem neste dia e nem em nenhum outro dia no mês de agosto. Também temos que deixar isso claro, né? Como a Revista Espírita de setembro de 1865 comenta que o livro já estava à venda, logo supõe-se que O Céu e o Inferno foi disponibilizado em algum momento no mês de agosto, ou seja, em data incerta e não sabida. Tá? Só para esclarecer isso, que eu acho que é importante, o questionamento do ouvinte foi muito importante também para nós aqui fazermos esse aviso, né? Mas questões históricas à parte, voltaremos a esse livro não só porque O Céu e o Inferno é uma obra pouco estudada pelos espíritas, como mencionamos no episódio passado, citando até Herculano Pires, mas também porque tem muita informação interessante para a nossa compreensão como espíritas kardecistas. Do exame das comunicações, Kardec selecionou 67 mensagens e ele fez uma divisão em 7 categorias. Espíritos felizes, e aqui em Espíritos felizes acho que é o que tem mais, são 18 mensagens. Espíritos em condição mediana, 6 mensagens. Espíritos sofredores, 10 mensagens. Suicidas, 9 mensagens. Criminosos arrependidos, 5 mensagens. Espíritos endurecidos, também 5 mensagens. E, finalmente, depoimento de espíritos que passaram por expiações terrestres, 14. Então, no total, 67 mensagens escolhidas. Né? E nós não temos nenhum depoimento de espírito dizendo que está em colônia espiritual ou no umbral ou no vale dos suicidas. Eu quero reafirmar isso aqui para vocês, deixar isso claro, né? Porque Kardec estava concentrado única e exclusivamente no que interessava, no grau de adiantamento moral de cada um, e não em suas descrições, muitas vezes fantasiosas, equivocadas, do que seria o plano espiritual. Daí a grande dificuldade de muitos para explicar esse livro para espíritas que foram soterrados, doutrinados com a ideia da existência de colônias espirituais de umbral. E eu até reforcei no programa passado que isso tudo causa um estranhamento entre os alunos, entre os espíritas, uma saia justa aí para quem está explicando essas questões todas aí lá para os alunos. Oh, puxa, como assim, né? O livro Céu e Inferno, por que não traz? Colônia espiritual em umbral, o que está acontecendo? Está com defeito a minha obra, né? Tem tudo isso. Mas eu quero voltar hoje aos depoimentos dos espíritos no livro O Céu e o Inferno, principalmente a partir da ideia de arrependimento. Alguns espíritos lamentam terem desperdiçado a encarnação. Inclusive, no programa passado, nós vimos um deles, que é o da Claire. Outros, por outro lado, nem tanto, né? Não estão tão arrependidos assim, não.
E vale a pena acompanhar esses relatos e os comentários de Kardec até para nossa instrução. Selecionei 3 exemplos para o episódio de hoje. E eu vou começar com um espírito feliz, que obviamente não tem nada para se arrepender, tá certo? Não é nada disso. Mas serve para nós como um paradigma, quer dizer, como eu posso chegar lá? Como eu posso atingir esse nível que esse espírito está demonstrando, tá? E é o caso do depoimento da Condessa Paula. Diz ela aqui, eu vou pegar um trecho. Não foi sem lutas que cheguei à posição que ocupo na vida espiritual. Então não foi fácil. Ela teve que gramar muito aí em várias encarnações. Durante muitas existências, passei pelas provas do trabalho e da miséria, que voluntariamente escolhera para fortificar e depurar a minha alma. Tive a felicidade de sair vitoriosa dessas provas, mas restava ainda uma a enfrentar, a mais perigosa de todas, a da fortuna e do bem-estar material, de um bem-estar sem mistura de amarguras. Nela estava o perigo. Antes de tentá-la, de tentar essa vida, né, essa vida de riqueza material, desejei sentir-me suficientemente forte para não sucumbir. Deus levou em conta minha boa intenção e me concedeu a graça de me amparar. Muitos espíritos, seduzidos pelas aparências, se precipitam na escolha e, que desgraça! Demasiado fracos para enfrentar o perigo, as seduções triunfam sobre a sua inexperiência. E aqui nós temos que lembrar do Livro dos Espíritos, que o Kardec até faz uma pergunta lá, mas se a pessoa tem riqueza, não seria mais fácil para ela fazer a caridade? E os espíritos chegam e falam para ele, seria, mas não é isso que acontece na maioria das vezes, porque aí a pessoa que tem quer ter ainda mais e não quer abrir mão daquilo que tem. É complicado mesmo, por isso que ela está dizendo isso, de que ela teve que se preparar muito para não falhar nessa prova, a prova de ter riqueza material. Segue ela aqui. Em encarnações passadas, sofri nas privações, passei pelos maus tempos, e foi isso que desenvolveu as forças fortes de minha alma. Sem isso, eu teria provavelmente fracassado na minha última prova, o que me afastaria bem longe da atual situação. Como eu, tereis também a vez de passar pela prova da fortuna, da riqueza, mas não vos precipiteis, pedindo-a muito cedo. E vós, os que sois ricos, tende sempre em mente que a verdadeira fortuna, a fortuna imperecível, não está na terra, e compreendei por qual preço podereis merecer as graças do Todo-Poderoso, diz aqui a Condessa Paula, e aqui você sente aquele ensinamento de Jesus, né? Olha, não juntem tesouros na terra, mas sim no céu, né? Aqui está muito claro esse finalzinho dela, desse depoimento. Mas o que eu quero aqui abordar e mostrar aqui nessa leitura é que pelo linguajar e conteúdo, percebe-se que o espírito Paula, ela tem muita consciência, ela sabe falar, ela sabe se colocar, ela entende todo o processo, ela tem fé em Deus e na justiça divina, e sabe qual é o melhor caminho para a sua evolução espiritual. Percebe como, quando Kardec fala, olha, pela linguagem a gente consegue saber se um espírito está moralmente mais elevado ou não, né? Aqui eu acho que tem um exemplo claro, cristalino disso, pela linguagem. Nós nem conhecemos quem é essa Condessa Paula, mas só pelo teor da comunicação nós já percebemos que é um espírito que tem aí uma diferença, que tem aí um outro olhar, um olhar mais elevado sobre a realidade. Ele é um espírito consciente, tem discernimento. E Kardec faz um comentário sobre o depoimento do espírito Paula. Diz ele aqui, quando encarnada, Paula era boa, doce e indulgente para com todo mundo, sempre pronta a desculpar ou atenuar o mal em lugar de agravá-lo. Nunca a maledicência manchou seus lábios. Sem arrogância nem orgulho, tratava a todos com benevolência, diz Kardec, sempre lembrando que Paula era uma pessoa que tinha posses, era uma pessoa rica. Mas mesmo assim, ela se comprometia aí com a caridade e não tratava ninguém mal,
né? Tratava todo mundo com muito respeito e com muita caridade. A partir desse depoimento do espírito e do comentário de Kardec, percebemos a importância da serenidade, da alegria e da gratidão pela vida que cada um de nós está levando, né? E ela aqui está mostrando isso claramente, com destaque para a confiança que ela demonstra em Deus e pela prática da caridade. Ótimas dicas, né? Excelentes dicas para cada um de nós, não é verdade? Bom, então começamos aqui com o espírito feliz, com um bom exemplo de Paula. Então agora nós vamos ver aqui outras categorias. Kardec vai trazer exemplos de espíritos que falharam quando estavam encarnados e se arrependeram. E também vai trazer depoimento de espíritos que falharam, mas até agora, lá no plano espiritual, eles não dão o braço a torcer. Mas será? Aqui é uma pergunta que eu faço para vocês. Será que só o arrependimento já resolve o problema do espírito que falhou em sua encarnação? Isso aqui é uma pergunta interessante. Kardec vai falar muito sobre o arrependimento ao longo do livro O Céu e o Inferno. Ele faz longos comentários sobre isso, ou outros espíritos fazem comentários sobre isso. O Código Penal da Vida Futura, por exemplo, traz várias referências sobre essa ideia do arrependimento. Vamos ver aqui 2 artigos. No artigo 16 do Código Penal da Vida Futura, tem a seguinte informação. O arrependimento é o primeiro passo para a regeneração, né, para o melhoramento. Mas só por ele não basta. São necessárias a expiação e a reparação. Então você se arrepende, mas tem que ter algum tipo de ação na sequência. Continua lá o artigo 16. Arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. O arrependimento suaviza os sofrimentos da expiação, abrindo pela esperança a porta da reabilitação. Só a reparação, porém, pode anular o efeito, destruindo a causa. Então, o primeiro degrau aqui, quando a gente acorda pelas questões todas, é pelo arrependimento, porque você vai entender ou você vai aceitar que você errou, que você falhou, que você não usou direito os recursos que você tinha, que Deus te deu, tá? Numa encarnação, você não fez o que tinha que fazer. Então, você, pelo arrependimento, quando você estiver lá no plano espiritual, você começa a dar o primeiro passo, né, que é um passo significativo. Porém, tem que ter outros passos, como está sendo dito aqui no artigo 16 do Código Penal da Vida Futura. Você vai ter que fazer, vai ter que reparar, tem que ter uma atitude para compensar aquela questão negativa que você eventualmente tenha causado durante a sua encarnação. O artigo 17 do Código Penal da Vida Futura diz ainda o seguinte: o arrependimento pode dar-se em toda parte e em qualquer tempo. Porém, se for tardio, o culpado sofre por mais tempo. Então, quanto mais você demora para aceitar que você errou, que você precisa mudar o seu comportamento, mais tempo você vai ficar lá no sofrimento, diz aqui o artigo 17 do Código Penal da Vida Futura. Assim, se a gente pudesse fazer um resumo muito assim por cima de Kardec, né, com Kardec fazendo aí várias considerações sobre o arrependimento, nós poderíamos chegar a algumas conclusões, né? Primeiro, o arrependimento dá esperança ao espírito, aliviando a dor moral em certa medida. Errei, mas eu vou tentar arrumar. Então já está dando aí alguma tranquilidade, né? Já dá alguma esperança. Teremos dias melhores. Falhamos, mas vai dar para a gente conseguir arrumar isso em algum momento. Depois, o arrependimento é o primeiro passo para um processo de regeneração, mas não vai ser só o arrependimento que vai resolver a situação. Por quê? Porque ele deve vir acompanhado de expiação, uma espécie de reparação. E essa reparação vai exigir de nós uma prática do bem e a correção do mal causado. É isso. Parece simples, né? Mas exige para nós aqui uma série de questões que ficamos aqui refletindo, pensando, até temos aqui uma conscientização. Então agora, depois de nós analisarmos aqui a questão do arrependimento, nós vamos analisar 2 depoimentos. Um de um criminoso arrependido e outro de um espírito endurecido, ou seja, nada de arrependimento. O espírito criminoso arrependido é
Benoiste. Eu espero que eu esteja pronunciando corretamente o nome deste espírito, né? Mas eu estou mais ou menos lendo como está escrito. Benoiste, que foi um monge quando encarnado. Tá? Kardec explica que ele classificou este espírito entre os criminosos, embora ele não tenha sido incomodado pela justiça humana, porque o crime consiste nos atos e não no castigo infligido pelos homens. Então ele errou muito, nunca foi pego, nunca foi punido pela justiça dos homens, mas isso não quer dizer que ele saiu daquela encarnação livre e solto. Não, quando ele passa para o plano espiritual, aí vem as consequências das atitudes dele. Então agora nós vamos ler alguns trechos aqui do que o Benoiste disse. Vamos lá. Sem fortuna e preguiçoso, fui ordenado, né, monge, não por vocação, mas para ter uma posição. Inteligente, conquistei um posto. Influente, abusei do poder. Vicioso, arrastei às desordens aqueles que eu tinha como missão salvar. Duro, persegui os que queriam censurar meus excessos. Os calmos foram inquietados pelas minhas condutas. A fome muito torturou as vítimas. Seus gritos frequentemente foram abafados com violência, muitas vezes com tortura, pelo jeito, né? Com repressão. Desde então, espio e sofro. E sofre como? E como ele está espiando lá no plano espiritual? Com a consciência pesada pelos atos praticados. Aquilo vem na memória dele, ele vê que ele errou. Ok. Aí vem uma pergunta. Depois desse depoimento vem uma pergunta. Você nunca se arrependeu? E a resposta do espírito: há muito tempo, mas somente após o meu sofrimento. Então, no primeiro momento, ele não se arrependeu de coisa nenhuma, mas com o tempo, ele vai relembrando, vai vendo que ele errou, e a partir daí vem o sofrimento dele de ter causado mal em tantas pessoas. Na sequência, vem uma explicação que ele chama aqui do guia do médium. Kardec chama de guia do médium, um espírito de luz que vai fazer aqui algumas considerações. E aí esse espírito diz o seguinte: a expiação deste espírito ainda está longe de terminar. As atrocidades que ele cometeu são inomináveis e inumeráveis. E ele é muito mais culpado por possuir inteligência, instrução e o esclarecimento para se guiar. Ele, portanto, fracassou com conhecimento de causa, e seus sofrimentos são terríveis. Mas com o socorro e o exemplo da prece, seus sofrimentos se suavizarão, pois ele verá um término possível e a esperança o sustentará. Deus quer que ele entre na rota do arrependimento. Ele concedeu a graça de poder se comunicar, a fim de que ele seja encorajado e sustentado. Ao arrependimento sucederá nele o desejo da reparação. É aí que ele pedirá por si próprio uma nova existência sobre a terra, para praticar o bem em vez do mal que fez. Então aqui nós estamos vendo que ele fracassou, ele tinha conhecimento de causa, porque ele era um monge, então sabia dos ensinamentos de Jesus, mas mesmo assim ele errou muito. E como eles dizem aqui, né, sofrimentos são terríveis. E todo o processo que ele está lá agora, fazendo a comunicação mediúnica, naquela sessão espírita. Então, olha só, ele está podendo ser encorajado e sustentado, olha que interessante, para ele poder seguir aí com esperança, para ele se renovar, para ele começar a cada vez mais ter um esclarecimento, de poder mudar aquela maneira de ele enxergar a vida, o relacionamento dele com outras pessoas. E aí vai vir o arrependimento, e nesse arrependimento vai permitir nele o aparecimento de um desejo de reparação. Diz aqui esse guia do médium, que dá todos esses esclarecimentos tão interessantes. Mas existem espíritos que não querem se arrepender. Tem isso também, né? Aqui, pelo menos, né, o espírito já estava caminhando para essa ideia do arrependimento. Mas há outros casos selecionados por Kardec que isso não acontece, eles estão lá concentrados na seção Espíritos Endurecidos. E um deles é o do Lapomerai. Eu espero que eu esteja também falando corretamente a pronúncia do nome desse espírito.
Lapomerai, que se apresentou espontaneamente lá numa das sessões mediúnicas que eram realizadas de uma forma constante na Sociedade de Paris. Então vamos ler aqui alguns trechos da mensagem desse espírito endurecido. Vamos lá. Vocês falam de perturbação? O que essas palavras em vão? Vocês são sonhadores e utopistas. Ignoram perfeitamente as coisas com as quais pretendem se ocupar. Não, senhores, a perturbação não existe, a não ser talvez em seus cérebros. Encontro-me tão verdadeiramente morto quanto possível e enxergo com clareza aqui, ao redor de mim, em todo lugar. Para todos, ela, a morte, é uma piada de mau gosto. A luz me ofusca e penetra como uma flecha pontiaguda a sutileza de meu ser. Não quero reclamar, não estou pedindo nada. Eu me basto e saberei lutar contra essa odiosa luz. Eu achei fantástico esse depoimento dele, principalmente assim, porque a luz ofusca, penetra como uma flecha pontiaguda, ou seja, a ideia do esclarecimento, né? E ele não quer, tá? Mas ele também não vai reclamar. Mas, por outro lado, ele fala assim, olha, eu não quero nada disso e eu me basto. Olha, que sensacional, né? Eu me basto. Esse é o espírito que não quer se arrepender mesmo, endurecido. E aí Kardec comenta, esta comunicação foi analisada e se reconheceu, de acordo com o cinismo da linguagem, e não é verdade, bem cínico, né? Um grave ensinamento. Viu-se na situação desse infeliz uma nova fase do castigo que aguarda o culpado. Ou seja, não caiu a ficha para ele ainda. Ele não se arrependeu ainda. Pelo menos nessa fase aqui ele não tinha se arrependido ainda. Para ele, está tudo certo, eu vou continuar aqui. Segue aqui Kardec. Seu espírito goza da plenitude de suas faculdades. Ele sabe perfeitamente que está morto e não se queixa de nada, não pede nenhuma assistência e ainda desafia as leis divinas e humanas. Ele escapará assim à punição? Não, mas a justiça de Deus se cumpre sob variadas formas, e o que faz a alegria de uns pode ser o tormento de outros. Esta luz atua como um suplício contra o qual ele se cobre, e apesar de seu orgulho, orgulho, hein, gente? Ele o confessa quando diz, eu me basto e saberei lutar contra essa odiosa luz. Kardec explica ainda que este espírito foi colocado aqui entre os endurecidos, porque ele permaneceu durante muito tempo sem manifestar o menor arrependimento. É um exemplo da verdade de que o progresso moral nem sempre segue o progresso intelectual, né? Pouco a pouco, no entanto, ele se melhora e mais tarde ele fornecerá comunicações sabiamente pensadas e instrutivas. Hoje ele pode ser classificado entre os espíritos arrependidos. Eu adorei esse caso porque mostra a evolução do espírito. No primeiro momento, absolutamente cínico, não quer saber da luz, não quer saber de arrependimento, de coisa alguma. E o comentário de Kardec é fantástico, porque ele fala, olha, não tem nenhuma ligação do progresso moral com o progresso intelectual. O espírito era muito inteligente, mas moralmente ele estava bem aquém do progresso intelectual dele. Porém, aos poucos, ele vai mudando de posição, ele vai entendendo. Ele fala aqui, né? Kardec fala, pouco a pouco, no entanto, ele se melhora. Isso eu achei fantástico, porque todo mundo, de alguma maneira, pela lei do progresso e pelo livre-arbítrio, claro, cada um vai indo no seu caminhar, vai tendo lá o seu grau de conscientização, que é muito individual, é cada um, né? Mas o caminhar vai nos levar para o mesmo destino, que é a evolução espiritual, é o entendimento, é a reparação, é a melhoria, e é isso que ele está demonstrando aqui, esse espírito Lapomerai, mostrando, né, para nós. Olha que história bacana. História bacana. E cada um de nós vai entrar um pouco nisso, se é que já não entrou no passado, vai entrar no futuro. É só uma questão de conscientização. Então, eu acho que esse depoimento mostra a evolução.
Mostra que não existe, e é uma questão que Kardec aponta muito no começo, na primeira parte do livro O Céu e o Inferno, que não existe pena para sempre, não tem penas eternas, e que cada um vai ter a sua autonomia, para cada espírito, né? Cada espírito tem a sua autonomia para conseguir ter esse entendimento, mudar sua postura, dar uma maneira de melhorar suas questões morais, né? E assim, cada um ao seu tempo vai se conscientizando, entendendo o que fez de errado e o que precisa fazer para evoluir. Ninguém é forçado a nada e o discernimento vai surgindo aos poucos. Olha, eu acho que dentro do livro aí, O Céu e o Inferno, cada um desses depoimentos são lições importantes aí para nós, que esses espíritos nos trazem, que Kardec selecionou de uma maneira tão interessante, que está lá na segunda parte do livro O Céu e o Inferno, né? Porque no final, o nosso objetivo é ser o quê? Um espírito feliz, um espírito evoluído, né? Como o de Paula, né? Mas para isso nós precisamos dar conta aos poucos do nosso orgulho, do nosso egoísmo e agir sempre no bem. Se você já leu o livro O Céu e o Inferno, qual o depoimento mais mexeu com você e por quê? Conte para nós lá na caixa de comentários do YouTube, lá nos nossos aplicativos de áudio ou em nossas redes sociais. Links na descrição do episódio. Eu estou aguardando o comentário de vocês, tá bom? Daqui a 15 dias teremos episódio novo aqui no podcast O Espírito do Evangelho. Fiquem bem, fiquem com Deus.